Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Para você que não me conhece, eu sou o Igor Lins Lemos, igualzinho aquela foto lá, ó. Expert em dependências digitais, e vou trazer para ti, que é psicólogo clínico, psicóloga clínica ou outros profissionais da área da psicologia, estudante, você que está dentro desse campo, você vai aprender no meu canal a como você pode aumentar o teu faturamento em consultório. Isso é absurdamente, absolutamente, incrivelmente possível, tá? E numa área que é a grande demanda do futuro na psicologia, que é as dependências, ou são as dependências digitais. Para isso eu trouxe para ti, especialmente hoje, o seguinte título: O que psicólogos devem saber sobre jogos eletrônicos em clínica? Antes de mais nada, não se esquece, porque a pessoa acaba esquecendo, acontece, faz parte, de se inscrever no meu canal, isso já deve ter aparecido em algum momento aqui, de curtir e de compartilhar essa publicação com outras pessoas, porque só assim vou ter gás, ânimo e a gasolina, meu combustível são vocês para continuar com esse trabalho, tá? Antes de qualquer coisa, né, se você pensar, mas será que eu devo realmente assistir esse vídeo? Eu queria que você pensasse que sim, é altamente possível que você deslanche na sua carreira ou que você ganhe, fature muito mais em consultório nessa área. Eu não vou falar nesse momento, nesse vídeo, mas em outros momentos, quando houver momento de lançar um produto, de você participar de um curso meu, eu vou falar sobre os valores que eu ganho e você vai ficar assustado, assustada com a quantidade de pacientes que eu tenho em consultório. Apenas para citar um número, eu atendo em média há pelo menos aí uns 5 a 6 anos, mais de 70 pessoas por mês. Tá? Então é muito caso clínico. Eu vivo e respiro consultório e não foi do dia para a noite ou de repente que isso tudo aconteceu. Houve um método, um protocolo. Muitas pessoas falam que a minha carreira ela é bem sedimentada, ela tem realmente uma grande adesão e acabei me tornando uma pessoa pública, né? Apareço, né, como você pode ver aí nessas imagens e vídeos, em reportagens, né, pela Rede Globo, reportagens em jornais, né, em entrevistas de rádio e em outras coisas, né? Lancei artigos também internacionais, tudo na área das dependências digitais. Então, eu espero, né, que eu sempre tento, quando começa um vídeo, convencer a pessoa que assiste de que você também consegue chegar lá. E a velha frase que eu digo, que não é minha criação dela, tá? É uma frase que é dita popularmente, mas eu sempre utilizo como ela como sendo uma referência aqui pra gente, é quem chega primeiro bebe água limpa. Então, o que é que significa isso? A área das dependências, ela está tendo há um bom tempo já, pelo menos uns 5 anos, um boom de crescimento em clínica. Esse boom, ele vai continuar existindo por um bom tempo ainda, porém, quanto mais profissionais chegarem primeiro, maior chance de eles se tornarem referências, porque para fazer nome no mercado não é em um segundo, se demanda meses ou alguns anos para começar a aparecer com uma boa frequência, só que eu posso acelerar o teu formato de chegar lá, eu tenho as estratégias para isso. Você vai aprender comigo, se você ficar por aqui, né, nos próximos vídeos, você vai aprender sobre isso também. Então, se você deixar isso para depois, provavelmente quem perde é você, tá bom? Então, assim, é tua escolha. Se você, pelo menos, quer tentar ver se isso aí é pra ti, fica por aqui, assiste os outros vídeos, se torne presente, porque você está diante de uma grande oportunidade. Estou aqui, gravando em Santa Catarina, na casa dos meus sogros, então isso já mostra que a liberdade geográfica que eu tenho, eu moro em Recife para atender em outros cantos do Brasil, e eu estou há um mês aqui em Santa Catarina, mostra que eu posso manter uma agenda cheia em qualquer local do Brasil que eu estiver. Isso, acredito eu, é um grande sonho, né, de vários profissionais da psicologia, poder fazer o que eles querem da melhor forma possível em qualquer canto. E essa liberdade geográfica, ela é algo que é impagável, né, é uma coisa que se você tem, você vai notar o quanto isso vai trazer para ti uma nova adesão a novos sonhos da tua profissão. Sem contar, obviamente, o ganho, o retorno salarial, para que você possa fazer investimentos, você possa fazer viagens, você possa comprar coisas, ou possa também se sentir gratificado pelo trabalho que você faz com seus clientes. Porque, infelizmente, algumas pessoas pensam que é feio falar de finanças em clínica, e na realidade, não é. O psicólogo ele também precisa pensar de forma empreendedora. Mas vamos lá para o objetivo da aula, né? Eu vou chamar de aula, né? Mas é mais uma aula que eu entrego para vocês gratuitamente, que, vou repetir o título, o que psicólogos devem saber sobre jogos eletrônicos em clínica. E por que o título da aula é esse, na verdade? Porque se você está interessado em aprender o universo digital, você precisa ter algumas noções que são essenciais para que você gere, junto ao seu paciente, uma maior adesão terapêutica. O que é que significa isso? Quanto mais você souber
mas não é saber tudo, tá? Você não tem que ser um gamer, jogar o dia inteiro para poder conhecer o cenário desses pacientes. Você precisa ter familiaridade com termos, com conteúdos, para que nisso você gere maior adesão, aumente as chances de um bom empirismo colaborativo acontecer em clínica. Eu acredito, e você sabe, se é da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, que é essencial que o paciente tenha adesão ao tratamento, senão você vai ter um compêndio de técnicas na sua cabeça e resultado nenhum com o seu cliente em clínica, tá bom? E a primeira coisa que eu trago para ti é uma reflexão, tá? Tá em inglês, mas eu vou traduzir para ti sem nenhum problema. O que é que muita tecnologia ou excesso dela causa, tá? E a gente tem que pensar que, apesar da tecnologia ser neutra, o bom ou mau uso somos nós quem fazemos. No nosso caso, terapeutas, a gente vai auxiliar clientes, sejam eles os pais ou os próprios garotos e garotas que aparecem em consultório, sendo crianças e adolescentes ou até mesmo adultos jovens, né, que tem um problema também muito forte, muito sério em relação às dependências digitais. Então, nesse quadro, nessa imagem, você vai ver algumas questões. Por exemplo, gera interferência no sono, gera interferência na relação face a face, tete a tete, presencial, né? Aquela relação do dia a dia com seus familiares, né? Nos casos familiares dos pacientes. Então, isso é um dos grandes pontos de queixas dos pais. Igor, o meu filho não mais convive com a gente, vive no quarto o tempo inteiro, não dorme corretamente, tem dificuldades, como está baixo, na atenção, faz menos atividade física, gera uma afetação, um prejuízo na performance acadêmica, dentre tantas outras coisas, como, por exemplo, problemas de relacionamento amoroso, mentiras, dificuldades para se alimentar sem fazer uso de telas, direção junto ao uso do celular, para aqueles adultos jovens já dirigem. Então, gente, prejuízos são infinitos, tá? E apesar de sabermos que existem vários prejuízos, pouco ainda é feito em relação a isso. E eu diria para ti, se você atende pacientes que são de outras áreas da patologia, como depressão, transtorno obsessivo compulsivo, TDAH, transtorno de ansiedade social, qualquer outra questão, saiba que é necessário investigar como está o uso de jogos eletrônicos, de telas desses pacientes, porque é muito comum na geração atual trazer questões comórbidas vinculadas aos transtornos já falados, entre elas o transtorno do jogo pela internet, tá bom? Que tanto o DSM-5 como a CID-11 relatam, seja no apêndice como um possível transtorno ou como um próprio transtorno, como a CID-11 relata, tá? O desdobramento ou os desdobramentos que a tecnologia trazem e o foco, né, dessa aula de hoje é sobre jogos eletrônicos. Existem outros também, como redes sociais, como também uma outra questão, né, que é o mundo, né, do XXX, que são os materiais eróticos que existem na internet. Então, fora compras online, fora apostas, existem milhões de notícias e aí vai, né? A tecnologia ela tem infinitos desdobramentos, sendo, né, o jogo eletrônico um dos principais. Diga-se passagem, a indústria de jogos eletrônicos é considerada atualmente a indústria mais rica de entretenimento de todas. Se você pensa que Netflix, se você pensa que Amazon Prime, se você pensa que os blockbusters, os grandes filmes que chegam no cinema, Titanic, Avatar, ou seja lá o que for, são as maiores fontes de renda da indústria do entretenimento, você está muito por fora, porque o que mais gera, e de forma esmagadora, grana para uma indústria em especial, o que mais gera são jogos eletrônicos que são produzidos. Mais do que qualquer outra coisa que você imaginar, tá? Essa é a indústria absurdamente, incrivelmente mais rica de todas, senhores psicólogos 4.0. Tá? Eu vou explicar por que eu chamo vocês de 4.0 em outro momento. E agora sim, falando sobre jogos eletrônicos, o que é que vocês precisam saber? Eu vou fazer uma palestra um pouquinho diferente dessa vez. Vai ficar o slide, tá? Mais do que o Igor aparecendo para você ter o contato com essa temática. Se fosse uma aula que você assistisse realmente de um curso, tá? Que você comprou, ou de qualquer outro material. E se você tá curtindo esse material, você tá aqui até agora, a gente vai realmente começar para valer o conteúdo. Não esquece, curte, comenta, se inscreve nesse canal, porque esse material é para você de graça, tá? Então, assim, o que eu peço para ti é apenas um carinho, tá? Um mimo, para ver se você realmente tá por aqui, né? Assistindo esse material e interagindo com ele, tá? É só um pedido meu. Isso é muito bom para mim, tá? E aí, sobre jogos eletrônicos, eu queria que você pensasse numa questão de que eles são, antes de mais nada, como a gente viu anteriormente, uma das reverberações da cibernética, ou da cibernética, ou da cybercultura, ou da cyberpsicologia. Você nota que a palavra cyber, ela está altamente presente. Por qual motivo? Porque o mundo que nós vivemos é tecnológico. Tudo que nós temos contato hoje em dia, inclusive esse vídeo que você está assistindo, refere-se à tecnologia. Então, eu estou utilizando um notebook,
Estou utilizando um microfone para gravar, tá, esse material. Estou utilizando uma webcam externa, estou utilizando rede de Wi-Fi, porque tem que ter internet para gravar esse vídeo também. Utilizando softwares, né, aplicativos, e aí vai. Tudo é tecnológico. Para meus atendimentos, eu os faço no computador também. Tá? Eu tenho um consultório presencial, mas também tenho, em maior carga, o atendimento online. Tá? Diga-se passagem, é uma pretensão minha, é um interesse meu que no futuro eu atenda apenas, né, exclusivamente, paciente no formato online. Tá? Essa é uma ideia minha para eu continuar ou conseguir manter o meu sonho de liberdade geográfica, tá? Em qualquer canto do Brasil que eu estiver. Por exemplo, pensa comigo como seria interessante se eu falar, eu quero passar um mês em Curitiba, alugando um apartamento no Airbnb, que é um aplicativo também, né, tecnologia de novo no ar, e vou levar meu notebook, levar uma mala de mão e vou passar um mês lá, e no final de semana fico viajando pelo interior do Paraná e fico passeando por Curitiba, ou sei lá, para Goiás, para Amazonas, né, em Manaus, e eu posso fazer isso atendendo do apartamento ou do hotel que eu estiver. Olha que interessante, né? Que sonho legal. E você tendo um retorno financeiro em consultório para poder fazer isso, para poder bancar o teu sonho. Assim, para mim não tem um motivo maior, tá? Maior para te oferecer a ti essa ideia de você ter maior faturamento, maior liberdade geográfica. E se esses não forem os teus sonhos, você fala, puxa, Igor, muito legal, mas não é meu sonho. Eu quero atender no presencial, eu quero realmente ficar no canto que eu tô. Nenhum problema, tá? Eu não quero também faturar tão mais em consultório, mas eu quero aprender essa jornada que você está explicando, porque ela vai se tornar, tá bom? Dominante em consultório, então para mim é importante ter esse conteúdo também, nenhum problema, você está no lugar certo, tá? Então, a minha ideia é abarcar pessoas que têm todos os tipos de sonhos na psicologia, e se o teu sonho se encaixa num desses que eu falei, você está no lugar mais do que certo. Então, voltando, os jogos eletrônicos, eles são a reverberação, uma da cibernética, e eles atingem, ao meu olhar, tá bom? Praticamente toda a sociedade, tá? Quando eu falo toda a sociedade, é atingir de forma direta ou indireta. Se você pensar, por exemplo, em jogos eletrônicos, você já tem conteúdo, tá? Sobre essa ideia do que é esse universo virtual na sua mente. Você já sabe o que é, tá? Você já sabe. Eu sei o que é o jogo eletrônico. Eu conheço o joguinho do Mario, eu conheço o Candy Crush, eu conheço um filho meu, né? Um filho, aliás, de um amigo meu que joga. Eu conheço um paciente que joga. Você vai dizer em algum momento que há contato. Então, é uma indústria que atinge praticamente toda a sociedade. E nisso, a gente precisa pensar, tá? Que eles podem ser usufruídos de várias formas. Seja por meio de tablets, seja por celular, seja por notebook, seja pelo PC, que é aquele computador maior, que tem um monitor grandão, tem uma caixa, né, que é a CPU. Você pode jogar por tablet, seja lá o que for. Então, é essencial que você saiba, tá, Psicólogo 4.0, que os jogos eletrônicos podem ser utilizados por praticamente qualquer fonte tecnológica, como você vê nas imagens. Então, é uma indústria de ampla ramificação. Se você recordar, você vai lembrar que os celulares, né, antigamente tinham aquele joguinho que era, acho que era o Snake, né, não sei se era Snake não, mas era um joguinho de cobrinha, né. Moisés, coloca aí a imagem do Snake na tela para o pessoal. Então você deve estar vendo provavelmente agora a imagem desse joguinho da cobrinha, tá? Aquele joguinho do celular Nokia, né? Aquele celular que se você jogasse ele no chão e jogasse o martelo do Thor, era provável que o martelo do Thor quebrasse, mas o celular não, ele era ultra resistente, né? Dizem até que o material daquilo ali é titânio, né? Brincadeira essa parte. Você lembra disso, tá? Então, antigamente era o jogo, né, que tinha o maior AUE. E tinha também, na época, né, o PlayStation 1, tinha os videogames Sega Saturno, ia voltando no tempo, o Atari e outros jogos muito antigos. Notebook ainda não se falava com tanta ênfase como sendo um modelo para jogos, e os PCs estavam começando a se tornar mais dominantes. Hoje, qualquer canto que você for, você vai notar que tem alguém jogando o diacho do celular. Em algum canto vai ter alguém jogando dentro de uma casa no computador. Em algum canto vai ter alguém na televisão, na sala, jogando videogame. Então, tá em todo canto. Então, você deve saber. Isso não quer dizer que é uma peste de gafanhotos, tá, gente? Os jogos, eles não disseminaram, feito fosse uma coisa ruim, negativa. Eles apenas expandiram, tá? Então, você precisa saber que se você fugir disso, querido psicólogo e psicóloga, você vai, na verdade, estar fugindo do tema do futuro. É a mesma coisa você considerar que depressão não existe, que toque não existe, que esquizofrenia não existe. É ignorar a área das tecnologias também. Então não faça isso, tá? Eu tô te chamando a atenção disso. Mas
para você não pensar que todo o caráter que eu trago em relação à temática é negativo, tá? Assim, meu Deus do céu, que temática problemática, que coisa horrível. Não, os jogos eles também trazem questões positivas, tá? Então, se a gente pensar que os jogos eles são apocalípticos, né, são a emissão dos infernos, a gente vai estar utilizando uma linguagem muito incorreta sobre a temática. Os jogos, na realidade, eles trazem também bons retornos, como, por exemplo, o modelo de educação. Os jogos podem e servem como modelos de aprendizado. Os jogos servem como os chamados... Coloca aí, Moisés, por gentileza, os Exer Games. Coloca aí o pessoal dançando aí no Just Dance, copiando a imagem da tela. Coloca esse vídeo. Coloca aí o pessoal assistir para ver que a atividade física, ela também é um formato válido da prática de jogos eletrônicos. Ou seja, é possível perder calorias, sim, comprovadamente, com o uso de jogos eletrônicos, assim como utilizá-los em modelos, olha que interessante isso, de recuperação de pacientes com transtornos neurológicos, né, em hospitais. Então, olha que benefício incrível. Assim como compartilhamento de informações. Você pensa num jogo como Valorant, pessoal conversando no chat, né, mandando recado um para o outro, falando, instruindo, né, pensando em equipe, então compartilhando informações. Pensamento estratégico é um dos benefícios do jogo também, assim como outros, reflexo, memória, né, isso tudo entra no campo educacional. E por fim, aprender línguas estrangeiras, né. A gente sabe que os jogos eletrônicos, por serem internacionalizados, ou seja, gerar uma imersão ou uma penetração internet, né, de redes, né, que é globalizada, a gente gera, junto a isso, aprendizagem de línguas, que as pessoas falam inglês. Tá? A gente joga com pessoas, a gente vê jogos que não tem, muitas vezes, tradução, tá? Você tem que comprar ele em inglês mesmo, que ele não chegou no Brasil, você vai ver itens, aí você começa a falar, essa palavra aqui é sell, sell é vender, essa palavra aqui é buy, buy é comprar. Aí eu vejo um jogo chamado Resident Evil, mas não é Resident Evil, a gente vai pronunciar corretamente, que eu vou lá no YouTube e vejo alguém falar Resident Evil. Quando você nota, você começa a aprender, a familiarizar-se com esses termos e, isso é comprovado, tá? Os jogos favorecem também a aprendizagem de línguas. Tem muita gente que eu já atendi que falou, cara, eu aprendi inglês jogando, não aprendi no colégio, aprendi jogando. Então, sim, também gera algum tipo de aprendizado. E antes que você fique com muita saudade de mim e ache que eu tô falando isso olhando pra alguma coisa, não, tô por aqui, tá bom? Não se preocupa, eu tô aqui presente. Então a gente vai manter a aula, tá? Que eu quero que você tenha uma imersão dessa vez, vendo o PowerPoint, tá? E aí, tem mais coisas, Igor? Tem sim. Os jogos passaram por uma evolução, uma incrível evolução, tá? E do que é que se trata essa evolução dos jogos eletrônicos? Se você tem, né, uma idadezinha, né, mais de 30 anos, pelo menos você vai lembrar que a gente jogava coisas, né, que não eram tão tecnológicas. Como, por exemplo, damas, né, jogar xadrez, jogar cartas, dominó, e aí vai, né? O pessoal antigamente jogava, e ainda joga hoje, mas com menor, né, frequência, esses tipos de jogos. E aí evoluíram para os jogos de mesa, né, aquele que a gente chama de bate-bate, né, que a gente joga nos game stations da vida. E aí surgiram os videogames, né, começando, tá, pelo Atari, mas assim, eu estudo a área de jogos eletrônicos há pelo menos aí 20 anos, existem jogos muito mais rudimentares e primitivos do que esse, que não é o objeto dessa aula, tá? Mas vamos falar do Atari, entre aspas, como sendo o primeiro que chegou, né, ficou publicamente conhecido na época. E aí vieram outros videogames, vieram jogos de computador, jogos consoles como o Xbox, PlayStation, como também os jogos em celulares. Antigamente, lembra? O celular tinha aquele jogo da cobrinha, e hoje você joga jogos que têm gráficos incríveis, né? Celulares que são ultra tecnológicos, que são ultra hipnóticos, graficamente falando, jogos em tablet, jogos por realidade virtual. Coloca aí, Moisés, são uns videozinhos engraçados na internet de pessoas sofrendo alguns acidentes com jogos de realidade virtual, né? Você coloca aquele óculos, tá lá a pessoa se divertindo, e a imersão desses jogos, ela é tão interessante, ela é tão convincente ao cérebro de que é real aquilo, que a pessoa acaba, né, caindo no chão e jogando uma coisa na televisão, porque o cérebro entende em partes que é um jogo, e em outras entende que aquilo ali é real. Se não fosse assim, a gente não iria se emocionar com um filme, apesar de sabermos que ali são atores contratados empenhando papéis. A gente se emociona porque a área emocional do cérebro diz, opa, isso aqui atinge crenças minhas, atinge coisas que eu acredito, atinge meus valores, então a gente se emociona. Assim como Pokémon GO, que não é realidade virtual, mas é AR, que é realidade aumentada, tá bom? Então, quando você utiliza um celular e você começa a
notar que existem pokémons aparecendo na câmera dele, você utiliza a câmera para tirar uma foto de alguma coisa, você está passando pelo seu bairro e nota que tem um Pikachu na sua frente, é realidade aumentada, ou seja, o teu celular, ele é basicamente um filtro da realidade que você enxerga, tá, que você vê na sua frente, só que agora o celular se torna um tipo de filtro tecnológico de realidade aumentada, ou seja, aquela realidade que você enxerga, ela agora tem uma nova versão, uma versão em que o Pokémon está inserido ali pelo seu GPS, que o seu prédio, no local que você mora, virou uma estação Pokémon, que o bairro que você mora tem um monte de Pokémon para você caçar. Então isso é o início de uma era, tá? Que vão surgindo muitos jogos vinculados à realidade aumentada e realidade virtual, beleza? E aí você tem que saber também que os jogos são divididos em gêneros. Assim como os filmes têm gêneros, os jogos têm gêneros também, tá? Então, eles envolvem jogos de ação, jogos de aventura, jogos de esporte, simuladores de vida, FPS, que significa First Person Shooter. Coloca aí, Moisés, por gentileza, alguns vídeos de jogos de tiro em primeira pessoa. Então, nesses jogos de tiro em primeira pessoa, o usuário, né, o personagem, simula a tua própria visão. Então, o que é que você enxerga nesse jogo? A mão do personagem, arma de fogo e você atirando em outras pessoas, né? Depende do tipo de função daquele jogo, depende do objetivo, né, daquele jogo também, se é um modo de campanha, se é um modo de competição em equipes e aí vai. Então, os jogos não são mesmo todos iguais. Eles vão ter jogos sandbox, vão ter jogos roguelike, você vai ter milhões de gêneros. Óbvio, né, eu tô dando para você uma pincelada, né? E se você tá achando legal esse material, você não tem noção ainda do que tem por vir, tá? Do quanto você vai aprender muito mais imersão no protocolo Desconecta. Então, isso é apenas uma pincelada para você saber o quão rico ou quão ampla essa indústria é, o quanto ela traz de informações para ti, tá? Então, sim, senhores psicólogos 4.0, existem gêneros de jogos eletrônicos, assim como existem faixas indicativas, tá? Ou a faixa indicativa no singular. Os jogos têm sim censura, eles têm sim recomendação. E você que está sentindo saudade de mim, eu vou aqui reaparecer, tá? Não queria reaparecer muito para deixar a imagem aqui para você, então tô por aqui. Não fui embora, tá? Vocês não estão falando com um robozinho, não. É o Igor que tá aqui presente falando. Então, os jogos, eles têm faixas indicativas. Existem jogos que não têm, né, uma recomendação com algum tipo de empecilho ou obstáculo por faixa etária. São jogos livres, tá? Então, qualquer pessoa pode utilizar. Tem jogos que crianças de 10 anos, a partir dessa faixa etária, devem, ou, aliás, podem utilizar. De menos não é recomendado. Por quê? Porque tem textos, provavelmente, tem algum tipo de linguagem que aquela criança, já quase na pré-adolescência, vai entender que uma criança de 5, 6 não vai entender. Pode ter algum início, né, um tipo de inicialização de uma violência, algum nível de violência aparecendo já de forma mais sutil. Isso vai aumentando ao longo das faixas etárias, tá? 12 anos, 14 anos, e aí começam a surgir violências mais explícitas, algum tipo de insinuação sexual, alguns poucos, né, palavrões, ou pelo menos uma linguagem não tão polida, assim como 16 até chegar aos 18 anos, em que a violência é explícita, tem imagens vinculadas ao erotismo, uso de drogas e substâncias. Então, os jogos nessa faixa etária, eles não precisariam tecnicamente ter filtros, tá? Então, é recomendado só para adultos e tem muitos jogos assim. Um jogo, Moisés, por gentileza, meu querido, coloca aí a imagem do GTA V, um jogo famoso, tá? Super conhecido, e as crianças jogam e utilizam, feito fossem tomar água de coco na praia de Boa Viagem, tá bom? Fugindo, obviamente, dos tubarões. Eu posso falar de Boa Viagem porque eu sou de Recife, tá bom? Então você não vai me recriminar por causa disso. Então, é a mesma coisa. O que tem de criança utilizando jogos que não são da faixa indicativa delas, tá fora do gibi. Aí eu pergunto pra ti. E eu vou, inclusive, falar isso olhando pra sua carinha, tá bom? Vamos voltar pra cá. Fazer um pouco agora do Igor falando. O quanto nós, psicólogos, estamos, de fato, auxiliando profissionais que não têm conhecimento sobre o assunto, pais que não supervisionam ou não têm nenhum tipo de conhecimento sobre o que acontece em casa com seus filhos utilizando tecnologia, com a gente, né, conosco, né, ou com nós mesmos, que acabamos consumindo materiais que não são úteis, né, não ajudam em nada, não desenvolve a nossa forma de ser no mundo. Por que a gente não tem, né, essa ideia de intervir, não proibir, mas de educar sobre os tipos de conteúdos que as mídias sociais estão trazendo? Será que isso simplesmente andar como vem andando vai manter nossa sociedade em algum nível de construção? Será que
os vídeos que a gente tem tanta familiaridade no YouTube, os conteúdos de jogos consumidos por qualquer faixa etária, eles não vão gerar nenhum tipo de influência perturbadora ou negativa? Será que não há nenhuma modulação na nossa personalidade dos garotos, das garotas, ou seja, dos teus clientes, para os próprios pais, daquilo que é consumido diante desse mundo da cybercultura? É apenas uma reflexão, tá? Eu imagino que sim, há bastante influência, especialmente da violência. E aí, senhor Moisés, coloca por gentileza para mim um vídeo aí do Mortal Kombat, tá bom? Coloca aí a imagem, né, de um jogo eletrônico que tem um conteúdo mais violento, para o pessoal ter uma ideia do que é a violência dos jogos eletrônicos. Eu não estou, obviamente, dizendo que isso é algo que deveria ser abolido, porque eu acredito sim na liberdade de expressão, tá? Na liberdade em relação àqueles conteúdos que as pessoas querem mostrar nos jogos, há quem consuma, mas também precisamos saber, assim como a gente viu nos tópicos anteriores, que não é todo mundo que vai absorver isso, tá? Não é para qualquer faixa etária consumir jogos eletrônicos com conteúdo violento. E sim, queridos amigos da psicologia, há muita gente, né? Há muitos garotos e garotas consumindo materiais que não têm nenhum sentido para sua faixa etária e muitas vezes pelo desconhecimento dos pais em relação a isso. Aí eu pergunto para ti, a gente vai realmente deixar pais sem intervenção? E se tua pergunta é, caramba, mas o que é que eu faço em relação a isso? Igor, pelo amor de Jesus Cristo, me ajuda? Eu vou dizer para ti, que tal você pensar em entrar no protocolo Desconecta e aprender como orientar pais e mães sobre isso em 4 sessões, um protocolo de 4 consultas. Será que é interessante? Ou quem sabe um protocolo de 12 consultas para ajudar crianças, adolescentes e adultos. Será que é interessante? Será? Eu acredito que sim. Então você vai aprender isso lá dentro. E eu queria, né, encerrar o conteúdo de hoje falando sobre títulos, tá? Quais são os títulos mais comuns de jogos eletrônicos que você deve ter noção, tá bom? Deve ter algum tipo de noção sobre esses conteúdos. Eu queria que você tivesse, né, familiaridade com alguns deles. O primeiro é o League of Legends. E aí, senhor Moisés, eu peço para ti, mostra o pessoal aí, né, cada videozinho, cada imagem dessa, uns 15 segundinhos do jogo eletrônico, o pessoal ter noção desses jogos. Vamos seguindo, galera? Vamos lá, então. O Moisés vai mostrando aí para vocês, o editor de vídeo super competente que eu tenho, vai mostrando para cada imagem algum vídeo para vocês se familiarizarem com esse conteúdo. League of Legends é um jogo de um gênero chamado MOBA, tá? Um jogo de batalha em arena com vários jogadores, que o objetivo é uma equipe que tem 5 usuários, tá? 5 personagens, enfrentar uma outra equipe que também tem a mesma quantidade de personagens. Eles devem estrategicamente avançar em território utilizando as suas magias, seus poderes, o seu pensamento em equipe para poder vencer o outro time, destruindo, né, a base, vamos chamar de base, né, inimiga, para ficar mais fácil a linguagem para vocês. E League of Legends, assim como tantos outros jogos que eu vou mostrar imagens, tem milhões de usuários ativos, tá? Milhões, não são milhares, não são centenas, são milhões. E tem campeonatos com premiações multimilionárias. Vou falar para você, né, em outros momentos sobre o que gera, né, necessidade e vontade das pessoas jogarem tantos jogos eletrônicos, e esses jogos sim são muito sedutores, são muito prazerosos, né, são muito legais de serem jogados, mas se a gente, né, e as pessoas normalmente perdem a mão em alguns momentos em relação a isso e utilizam jogos como fonte de escapismo, isso se torna um problema a ser tratado em consultório. Assim como o seu rival / amigo ao mesmo tempo, que faz parte do mesmo gênero, MOBA também, que é o Dota 2, que é o Defense of the Ancients, tá? O Dota tem o mesmo tipo de princípio, jogos, né, em batalha, né, numa arena, em que os personagens vão enfrentar a equipe adversária tendo o mesmo objetivo, vencer, né? E esses jogos, eles têm elos, ranqueamento, então você ganha, você sobe de posição no mercado, digamos assim, de jogos eletrônicos. Você começa a ganhar ranking, você começa a ganhar mais visibilidade, você começa a se sentir mais importante naquilo. E é um dos pontos que torna os jogos eletrônicos online tão sedutores. Você pode ser melhor, você pode sair de um mero ferro para bronze. Do bronze você vai para o nível prata, do prata você vai para o ouro, do ouro você vai para o platina, do platina você vai para o diamante, até chegar ao topo. E cada jogo vai ter o seu topo, pode ser o mestre, grão-mestre, o challenger, outro vai ter o radiante. Cada jogo vai dizer qual é o seu nível máximo e, óbvio, poucos chegam lá. Então isso se torna uma busca, né, pelo baú do ouro para ver quem é o melhor naquilo, tá? Então, sim, isso é bem sedutor, tá? Os jogos eletrônicos trazem esse teor bastante sedutor, assim como o jogo Fortnite, que
tem um outro princípio, ele não é um MOBA, mas é um jogo de batalha em arena, tá? E o objetivo do jogo, a princípio, é você entrar em um mundo que tem um limite geográfico e que existe uma nuvem, né, que ela vai empurrando os personagens para o núcleo daquele mapa, senão todo mundo ficaria aguardando o outro aparecer o tempo todo, ninguém iria para cima do outro personagem. Então, essa nuvem empurra e quanto menor o espaço geográfico, maiores as chances dos personagens se encontrarem. O objetivo é mate o outro, tá? Então, o último, ou a dupla, ou o trio, seja lá quem for, né? O último que sobrar no mapa vence a partida. Então, é um jogo de sobrevivência. E tanto jogos de sobrevivência, gente, assim como, sei lá, Dead by Daylight, né, que é um jogo altamente violento também, né, de sobrevivência, assim como séries de televisão, como a Round Six, né, que também traz a temática de sobrevivência. Então são temas, né, que por trazerem conteúdos que são muito primitivos, né, e emocionais nos seres humanos, que é a sobrevivência, o cérebro está constantemente buscando, né, que a gente se mantenha vivo, são temas que a indústria dos jogos eletrônicos, a indústria, né, da cinematografia acham super interessante montar estruturas e levar para o grande público. Fortnite, assim como jogos anteriores, tem muita gente jogando. O Fortnite se tornou por um momento o jogo com a maior quantidade de usuários, tá bom? A maior quantidade de usuários do mundo, tá? Por um tempo. Então a plataforma tinha milhões e milhões de usuários. Eu não lembro o número certo, né? Se o Moisés tiver aí alguma informação ele colocar pra gente, eu agradeço. Mas eu imagino que passou da faixa ali dos 60, 70 milhões, né, por dia, né? Posso estar falando uma besteira, mas certamente o número era bastante alto. E aí, eu queria que, se você chegou aqui até agora, né, e tá gostando do conteúdo, você desse um like, tá bom? Desse aí um comentário, que eu vou encerrar esse vídeo, né, e vou passar para o próximo material, vou fazer uma parte 2 dessa aula, tá? Eu queria, né, que você assistisse também, porque eu vou continuar nesse material aqui, tá? Pra gente continuar por lá. Então não se esquece, tá bom? Se inscreve no canal, você tá achando massa isso aí, você tá realmente achando que interessante, tá curtindo esse mundo virtual, só dá aquela curtidinha, porque é tudo que eu peço pra ti de coração. E a gente se vê então na próxima aula da parte 2 desse conteúdo. Beijo do magro pra vocês aí. Aliás, vou mudar meu bordão. Faz aí com um som, senhor Moisés, por gentileza. Beijo do careca para todo mundo aí. Tchau, gente. Se cuidem.